Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pimenta Pod, direto aqui dos estúdios Xi Filmes, em São Caetano do Sul. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores e apoiadores. Um deles, o grupo de tecnologia para despachantes, né? O grupo Asa Sistema. Você que é despachante, documentalista e precisa de uma gestão eficiente para a sua empresa, procure o pessoal da Asa Sistema que você não vai se arrepender. Também quero agradecer o pessoal da Real Cestas, né? O meu amigo Gustavo Defende, que também está conosco nessa temporada. Você que é empresário e tem aquela dor de cabeça com cestas básicas, então procura o pessoal no site que está aparecendo aqui, que lá tem um plano que cabe aí no seu orçamento. Também quero agradecer a turma do Xi Filmes, o João e o meu amigo Gian, pelo carinho que ele sempre recebe a gente aqui. E óbvio que eu não poderia deixar também de agradecer a Camila Luz, a minha produtora, diretora, e nas horas vagas, a minha filha. E eu quero agradecer, já começando, antes de fazer uma pergunta, apresentando o nosso convidado. Ele, Gustavo Defende, muito prazer né, de revê-lo. Já fazia um tempo que a gente não se via, né? Sim. Só nos corres ali dos corredores da igreja. Sim. Mas eu fico muito feliz você ter aceitado o meu convite. E óbvio que não deu certo das outras vezes, mas hoje você está aqui. Sim, eu agradeço pela oportunidade, né, Pedro? E tenho certeza que a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês, né? Legal. E a gente vai falar, Gustavo, hoje sobre empreendedorismo, Certo. tá? Eu também queria falar com você um pouquinho de ação social, que eu sei que você tem essa pegada da ação social na sua empresa e até como pessoa, como cidadão. E também depois falar um pouquinho da Real Cestas, né? Porque o nosso podcast, ele tá em alta no LinkedIn e ali tem bastante empresa, né? Sim. Mas eu quero começar te perguntando o que é empreendedorismo para você? Legal, Pedro. É difícil essa pergunta? Não, eu acho que hoje, atualmente, é uma palavra que está na moda, né? Então, muita gente quer ser empreendedor, né? Acho que a pandemia mudou muito isso, né? Sim. Nas cabeças das pessoas, todo mundo querer, né? Ser dono do seu tempo, né? Sua agenda, e as pessoas colocam... E às vezes não é, né? Elas colocam que o empreendedor é isso, eu vou fazer tudo do meu jeito, né? Aham. E primeiro que eu acho que empreendedorismo, eu entendo que é você conseguir desenvolver algo que era apenas um plano, um projeto ou um sonho, né? Tanto que, para mim, empreendedor, até uma pessoa que está dentro de uma empresa, ela pode empreender dentro da sua área, né? Que é o intraempreendedor, alguém que está dentro do seu trabalho ali, é dentro de uma área, ela consegue fazer coisas novas, para mim ela está empreendendo, né? Então eu vejo que empreender é você conseguir realizar algo que estava no papel ou estava só na sua cabeça ali, você conseguir colocar em prática. Eu vejo que é dessa maneira, né? Você concorda comigo que empreender no Brasil hoje é um sacrifício, né? Sim. É um milagre continuar a passar daqueles 2 anos que o Senai diz, né? Sim. 1 ano, 2 anos para não Pra quebrar. sobrevivência, concordo. Ao mesmo tempo que o Brasil é um país cheio de oportunidades, ele é cheio de dificuldades, né? Como a gente tem muita oportunidade, muita coisa para poder melhorar ainda no país, você tem oportunidades para poder desenvolver. Só que a hora que você vai empreender e querer fazer algo acontecer, né? Você esbarra numa burocracia, você esbarra muitas vezes numa competição desleal, muitas vezes, né? Por falta de fiscalização, né? Mas eu ainda vejo que acho que esse é um ponto. Quem é o empreendedor, o nato, né? Aquele que está com ele, que tem dentro dele essa vontade de empreender, ele vai acabar passando por isso, ele vai continuar, né? Ele vai seguir o caminho que tem que ser para poder continuar se desenvolvendo, né? Eu acho assim uma coisa interessante. Os empreendedores antigos, eles não tinham tantos recursos para poderem sobreviver, avançar, multiplicar, crescer a empresa, como tem hoje. Sim. Hoje você tem o Senai, você tem o SESI que ajuda, você tem o SESC com as atividades culturais e uma infinidade de coaches, mentores na área financeira, na área administrativa, que ajuda você a melhorar o seu rendimento como empresário. Você em algum momento dessa sua carreira profissional, você precisou disso? Sim. Você consome esse tipo de ajuda? Sim. E você incentiva as pessoas a procurarem essa ajuda? Sim, não tenho dúvida disso. Acho que sempre a minha base... quando eu casei,
como é que chama, o bonequinho em cima do bolo lá do casamento, tem sempre do marido, né, e da esposa, né? O meu era eu, com o pezinho em cima da caixa, lendo um exame, né? Então eu sempre... Não era a caixa de cesta básica, não era? era? A caixa de cesta básica. Era piada dos meus amigos, é que eu sempre... Rapaz, eu perguntei brincando e era. Tinha lá a caixa de cesta básica, a minha esposa era... Já era real cesta? Já era, e a minha esposa gostava de tirar foto, era ela com uma câmera legal. Tirando foto, né? E eu lendo uma exame, porque eu sempre... Isso é algo que sempre teve dentro de mim, eu entendo que não tem como. Eu acho que não é nem uma questão... Acho que o estudar as pessoas não é só da maneira formal, né? Existe uma maneira informal que o empreendedor ele tem que estar se desenvolvendo. Então, eu não tenho dúvida que procurar. Hoje a gente tem acesso a tudo, com muito conteúdo nas redes sociais, YouTube, LinkedIn, né? A pessoa que ela não busca, ela só não tem o acesso ao conhecimento se ela não quiser. Sim. Acho que isso é um ponto principal. Mas tem um outro ponto que eu acho que você ganha muito tempo, que é você conversando com pessoas, né? Que já passaram. Não é só consumir, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre brinquei que eu era amigo dos pais dos meus amigos. Então, que dica legal essa, hein? Porque eu entendo que sempre... Aprender com a experiência. Claro, sempre, né? A gente aprende muito com o erro dos outros, independente do negócio. Sim. Independente se a pessoa vai abrir uma padaria, né? Uma clínica, uma metalúrgica, poxa, as dores de quem está contratando são iguais, as dores de quem tem uma concorrência é igual, as dores de quem tem que buscar um recurso financeiro é igual, né? E você ter essa troca é muito importante, porque... e você viver num grupo, você conviver num grupo que está buscando isso também é muito legal, né? Porque as pessoas, elas acabam, a hora que você divide um pouquinho a sua dor, você consegue você renova a tua força. Ele fala, poxa, não sou só eu que estou passando por isso, né? Uhum. Ou então tem um insight também muito legal, né? Que alguém te fala e você, poxa vida, eu posso tentar fazer isso na minha empresa. E aí as coisas começam a acontecer, né? Eu entendo que é muito... o teste, o acerto, o erro ali, mas quando você divide o conhecimento com outras pessoas, não só dividir no sentido de você absorver de alguém, né? Mas você também ensinar alguém, dividir o seu conhecimento com alguém. Você sabe que você me falou uma coisa, me veio aqui um versículo bíblico, né? Que diz que nós devemos ser tardios no falar e prontos no ouvir. E eu entendo que essa situação no empreendedorismo ela é fundamental. Talvez até tenha sido o diferencial no seu sucesso. Sim. Porque eu perguntei agora há pouco que o empresário, geralmente, ele sai do nada. Sim. Né? Ele sai do nada para algum lugar. E pelo que você está me dizendo... É óbvio que o que você procurou de estudo te ajudou, mas o ouvir foi muito importante, porque fez com que você avançasse vários estágios, né? Com menos tempo, é isso? Sim, é isso, e eu acho que hoje a gente está num outro desafio, porque hoje você tem muito conteúdo, né? Muitas vezes fake news, obsoleto. Antes nós tínhamos pouco conteúdo, né? Se você colocar coisa de 15, 20 anos atrás, era menos conteúdo e você teria que ter muito mais acesso às pessoas para poder ter acesso à informação, né? Hoje as pessoas elas têm menos acesso às pessoas e tem muito conteúdo, né? Como filtrar e como você lidar com isso, acho que é um desafio hoje do mundo atual, né? No sentido de que, poxa, o que eu quero buscar de informação, né? Onde eu quero, com quem eu quero andar, né? Quem está desenvolvendo? Hoje a gente tem vários grupos, tem G4 aí, o pessoal fazendo um trabalho incrível lá, né? Desenvolvendo, tem acelerador empresarial, tem vários grupos aí de empresários criando essas comunidades que desenvolvem outros empresários, né? E que você fazer parte aí é muito legal. E aí, muitas vezes, tem informação de graça no YouTube, por exemplo, né? Só que, além disso, eu vejo que essa questão de ter essa vontade de estudar, de querer aprender, tem que ser nato, né? Eu não consigo entender, eu não consigo lembrar de nenhum empresário bem-sucedido, alguém que desenvolveu algo que nunca parou de estudar. E o estudar não é a questão formal, não é a questão de você fazer uma faculdade, um MBA, né, uma pós-graduação, não é isso. É o geral. Né? As pessoas que estão sempre informadas, estão sempre lendo, estão sempre conversando. Quando você vai conversar com elas, elas têm uma capacidade de linkar assuntos de diversos setores ao mesmo tempo, né? E é isso que faz a diferença, né? Que conversa a parte fiscal no Brasil, né? É tão importante você estar por dentro das leis, estar com um bom amparo, né, de um bom contador junto, as partes... de trabalhista, você tem um bom advogado, tem sempre te acompanhando, né? Parte de contratos, né? Então, você vê que você está amparado de pessoas que estão te ajudando. Sim. Né? Então, eu acho que esse é um segredo muito importante. Eu fico pensando, por exemplo, num organograma de uma empresa como a sua. São muitas responsabilidades. E geralmente, você...
e eu digo no sentido figurado, o empresário, no geral, ele não é bom em tudo. Sim. Eu entendo que o empresário ele é bom de juntar as pessoas. Sim. E com o determinado tempo, encontrar talvez a pessoa certa para determinadas áreas essenciais. Sim. Isso também reflete numa competitividade maior da empresa, você ter os funcionários certos para determinadas funções? Sim. Eu entendo que isso acelera ou atrasa o crescimento da empresa. Vai demandar mais trabalho ou menos trabalho, não é? Você falou, determina o crescimento ou Isso. atraso? Os dois. Ou os dois? Porque se você tem uma equipe muito preparada, ela vai te acelerar muito mais rápido esse crescimento. Isso é bom. Muito bom. Tá. Se você tem uma equipe que não está tão preparada, muitas vezes você vai continuar crescendo, mas com muita dor, né? Que a gente Podendo fala. evitar muita A coisa. dor de crescimento que todo mundo tem. Então, você crescer, você tem duas linhas. Quando você traz pessoas... a gente até está vivendo isso hoje na empresa, que a gente conversa muito assim, o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para o próximo passo. Hoje a gente está vivendo Porque os tempos serão momento. diferentes, Isso, não é? estamos mudando. Situações diferentes. Isso, são ciclos de pessoas, né, que trabalham com a gente, são processos que vão mudando, a forma de você comunicar, né, a forma de você trabalhar a comunicação interna na empresa mudou, né, a forma de você contratar alguém hoje em dia é diferente, como você trabalhar com propósito, né, não é só aquela questão da geração que só quer dinheiro, Sim. né? Então você tem uma geração mais nova que quer ter algo também que esteja ligado a um propósito de vida para ela, quer ter mais qualidade de vida do que uma geração antiga que não estava preocupada com isso, né? Ela queria pagar a prestação da casa dela. Sim. E ela estaria feliz. E é essa geração mais nova que É diferente totalmente demais. diferente nesse sentido. Então, quando você olha isso, se eu venho na mesma linha de trabalho ultimamente, ou seja, eu posso continuar crescendo, mas ele é muito mais penoso. Você falou uma coisa assim, que eu tenho até discutido, no bom sentido, gente, tá? Com outros empresários, que a gente recebe muitos empresários aqui, porque uma boa parte dos nossos seguidores são empresários, principalmente a turma ali do LinkedIn, que também fica ali procurando informação. Eu lembro que na minha época, a minha geração, o sonho era ter uma CLT e morrer na empresa, Sim, aposentar. sim. Hoje é o contrário. Quando eu vejo, por exemplo, a geração mais nova, do meu genro, por exemplo, né? A gente conversa muito sobre isso. É diferente. Eles estão procurando empresas que valorizem mais o trabalhador e ofereçam mais benefícios para ele poder ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Né? Então, isso reflete numa pergunta que eu vou te fazer. Quando a gente fala de qualificação, é uma grande barreira que o empresário muitas vezes não consegue superar. Qualificação de funcionários. A gente olha hoje, os índices de emprego são maiores do que era antes da pandemia, por exemplo. Só que não se encontra pessoas qualificadas. Sim. Então, essa geração, me parece que não vai morrer na empresa que entrar. Sim, concordo. E para eles vestirem a camisa vai ser difícil. Sim, concordo. Como é que o empresário tem mudado isso? Esse Você está sentindo na pele. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como se diz, né? Foi boa a pergunta? Foi boa. Quando você tiver a resposta, você me avisa. Mas... Eu acho que eu vou vender então, porque o que vender. tem de empresário que vem com essa dificuldade aqui, você não acredita, É geral. cara. Mas como que a gente entende sobre isso? Nós mudamos... A visão do empresário, manda. A nossa visão, porque eu falo que é continuar o crescimento. Para algumas funções na empresa, a gente tem contratado pessoas 50 a mais. Nós mudamos o perfil de contratação. Né? Porque a gente entendeu que para aquelas funções... Em todas as áreas? Em várias, Ou em não, algumas? Em algumas, mas não são Interessante. poucas. A gente, produção, no escritório, algumas áreas onde você tem um trabalho que ele é muito mais operacional, sabe? Que ele é muito mais assim, sem possibilidade dentro de um organograma, que o crescimento vai ser mais devagar da pessoa, que é normal dentro de uma empresa. Tem funções que não tem, elas são funções mais que não tem muitos desafios, né? Que até a briga que pode ser que essa função ela vai mudar para um agente da inteligência artificial daqui a pouco vai estar fazendo esse trabalho por ela, né? Mas assim, então a gente tem olhado 50 a mais. Para algumas outras funções, a gente tem tentado trabalhar de uma maneira assim, de na contratação ter um entendimento, tentar entender um pouco mais o que essa pessoa quer. Né? E jogo muito aberto mesmo, né? Aonde você quer dar, sabe? O que você quer?
É construir uma carreira, não é... Não, eu quero só experiência porque daqui a pouco eu quero dar um outro passo, né? Ver o histórico da família, né? Sim. Você começa a entender um pouquinho mais a pessoa para tentar minimizar e ser bom para mim ou para ela, né? Eu fico feliz com essa sua resposta, porque se eu desistir do jornalismo, eu tenho uma chance na sua empresa. Eu tenho uma chance na sua empresa. A gente tá procurando gente boa, viu? Você é bom, então você tem vaga com a gente. Olha só. Você falou de uma coisa interessante que tem afetado toda a sociedade, que é a inteligência artificial. Sim. Do jornalismo, a gente tem usado de uma forma positiva, não tanto. Como é que você, empresário, tem lidado com a IA? Sim, eu fiquei 2 dias e meio na Link Faculdade em São Paulo. Você conhece a Link? Sim. Fiquei 2 dias e meio fazendo um curso de inteligência artificial lá, com 30 empresários e tal. Foi assim, incrível. E eu achava que eu sabia alguma coisa, porque eu não sei nada. Não. Né? Cada vez mais a gente entende que está que não inserido sabe. no contexto da IA, a gente não consegue fazer quase nada? Assim. Qual que é o ponto? Né? O que a gente olha? Ficou muito claro que, como tudo na vida, se você não tomar cuidado, você está gastando energia em algo que não vai mudar nada a sua empresa. Só vai gastar dinheiro, vai ter um investimento sem um retorno que seja muito expressivo. A gente tem olhado muito para tentar colocar isso dentro da operação, dentro dos processos internos, onde a gente pode melhorar, né? Então, tentando mapear mesmo por área, aquilo que é função repetitiva, que dá para poder, né? Que você fala, poxa, Gustavo, mas isso a gente já podia ter feito lá atrás. Algumas coisas sim, outras não. Algumas coisas você precisaria ter sempre alguém rodando isso para você lá. A gente está buscando aquelas funções, por exemplo, de que você consiga automatizar de uma maneira muito ligado com a informação que não é um BI, né, que a gente fala, né? Ligado muito com a informação de áreas que precisam de uma informação mais rápida, o comercial, produção, né? Então a gente está olhando dessa maneira. Mudar a forma, por exemplo, assim, vamos mudar a forma de atender um cliente com a inteligência artificial? Pode ser que sim, num curto espaço de tempo. Ainda não chegamos nisso, mas a gente já entende que pode ser que daqui a pouco tempo, eu vou ter lá vários agentes que vão ser vários vendedores atendendo esses clientes e vão ser os melhores amigos, né? Só não vão poder sair para tomar um chopinho no final do dia, né? O happy hour não vai ter junto. Sextou. Esse agente ele não vai junto, né? Legal. Mas... o caminho está sendo esse, com certeza. Legal. Olha só, Gustavo, eu tenho mais algumas perguntas para você em relação à ação social, que sei que você trabalha muito nessa área, e também sobre a Real Cestas. Legal. Gostaria que você apresentasse a sua empresa, mas não agora. Daqui a pouquinho, porque a gente vai dar um espaço aqui para os nossos comerciais. Não sai daí que a gente já volta, hein? No dia a dia de um despachante, cada segundo conta. A dependência de bancos de dados locais pode ser um obstáculo. Com nossa solução em nuvem, acesse seus dados de qualquer lugar, a qualquer hora. Envie processos em lote de uma só vez, de qualquer máquina. Seu lojista tem acesso direto aos processos sem necessidade de consultas. Integração com o Renave facilita compra e venda de veículos. Acompanhe seus processos em tempo real de onde estiver. Nosso suporte dedicado está sempre pronto para te ajudar. Entre em contato com o nosso SAD. Atender bem para atender sempre. Despa Tecnologia. Transformando desafios em soluções. Seja bem-vindo à Real Cestas, a empresa que se dedica a fornecer soluções em cestas básicas de alta qualidade e com preços acessíveis. Nosso compromisso é oferecer alimentos e produtos essenciais. Entendemos a importância de uma alimentação saudável e equilibrada para o bem-estar de todos. Buscamos constantemente minimizar nosso impacto ambiental e contribuir para a comunidade. Trabalhamos com fornecedores locais, valorizando a economia regional e estamos engajados em projetos sociais que visam auxiliar aqueles que mais precisam. Estamos aqui para ajudá-lo a garantir que sua família tenha acesso a alimentos de qualidade, promovendo uma alimentação saudável e contribuindo para uma vida melhor. E aí, você precisa gravar conteúdo dentro da sua empresa, mas está com receio do custo ou da complexidade? A sua procura acabou. Levamos até você uma estrutura completa para gravação de podcasts e vídeos curtos, com qualidade de estúdio e equipe enxuta. Você traz a pauta e o ambiente, e a gente cuida de tudo: a luz, o som, as câmeras, a gravação e a entrega final. É uma solução prática para quem busca agilidade sem abrir mão da qualidade. Ideal para entrevistas com especialistas, conteúdos de redes sociais, séries internas ou gravações institucionais. Com a gente, o custo é justo e o benefício é alto. Você não precisa montar a estrutura fixa, nem contratar múltiplos fornecedores. Entregamos o resultado final equiparado ao que grandes empresas já estão fazendo, com assertividade e no formato certo para o que você precisa.
Mais que praticidade, a sua marca ganha credibilidade com uma produção de qualidade. Se sua equipe de marketing está buscando uma forma de tirar projetos do papel, essa é a oportunidade. O que você procura está mais perto e mais simples do que imagina. Me chama aqui e eu te mostro o formato ideal para a sua empresa. Estamos voltando aqui para darmos sequência na segunda parte do nosso programa, num bate-papo super agradável com o Gustavo Defende, o diretor da Real Cestas, que depois de muitos convites resolveu vir, porque se ele não viesse eu ia buscar... Eu ia buscá-lo lá na empresa, né? Mas deu certo dessa vez, porque esse homem é muito ocupado. Mas, Gustavo, olha só, cara, você falou tanta coisa interessante num primeiro momento para nós, que eu vou trazer até para mim também como empresário, porque eu costumo falar para minha filha, né, que é minha sócia na agência, que nós éramos jornalistas e agora nós somos jornalistas empresários. E tem muitas coisas que a gente tem aprendido aqui, sim, muito nessa questão do ouvir. E é interessante. Mas a gente também não pode esquecer que por trás do empresário tem um homem, ou por trás da empresária tem uma mulher, que também tem algumas questões voltadas para a questão social, e nós já trouxemos muitas empresárias aqui que inclusive citaram você em eventos que você ajudou. Legal. Tipo a Inês Palácio, sim, do Mulheres do Bem. Eu ia fazer uma lista para citar legal, todo mundo que você... Legal. Aí eu ia ficar 3 horas aqui, então não vou fazer isso. Tá bom? Fiquei feliz. Mas por que você se preocupa tanto com a ação social? Bom, tem vários pontos aí a serem destacados. Primeiro de tudo, eu acho que é algo que já vem lá de trás, independente da Real, porque a Real ela é uma empresa de benefício e alimentação para empresas. Ou seja, ela é ligada à convenção coletiva, a benefícios que o trabalhador ele necessita receber. Eu sempre entendi que tem um cunho social por trás disso, né? Sim. Porque a cesta básica, quando ela chega na casa de um trabalhador, o benefício chega direto para a família. Diferente muitas vezes, né? E não é defender o meu negócio, mas Sim, não, entendo. Vindo de você, eu entendo. Vindo de uma maneira muito assim, quando você entrega... Honesta. De uma maneira honesta, o benefício chega na casa da pessoa, ponto. Uhum. O cartão alimentação, pagar em dinheiro e tudo mais, você pode desvirtuar esse benefício. Muitas vezes o colaborador ele recebe um cartão, ele recebe o ticket dele lá dentro, sim, e nunca a família vai ver isso aí. Então, com questão social, Brasil... A cesta básica é o melhor benefício de alimentação que existe para se chegar direto à família, ponto. Quando a gente olha tem um outro lado, que é um lado que é mais forte em mim, eu entendo que na vida existe os americanos chamam de give back, né? A gente tem o give back, eu acho que, poxa, faz parte... Eu ouvi do Eli Horn é o fundador da Cirela, né? Então, ele é um judeu e ele tem um lado muito social, né? Muito forte, e ele falou uma coisa que me marcou muito, que é assim, que no hebraico existe a palavra de justiça, né? Uhum. Que seria uma questão de justiça social. Justiça, né? Social, sim. Então, eu achei muito legal aquilo, porque eu entendo que quando você olha dessa maneira, né? Tudo é justiça social, né? Se eu estou sendo abençoado por algo, né? E eu sei que tem alguém precisando, eu não consigo entender, né? Que alguém está necessitado e eu não posso, se eu tenho a mais, por que eu não posso dividir um pouco? É muito claro isso para mim. Eu não tenho... Assim, eu não consigo nem explicar de uma maneira... Para mim é tão claro, porque quando eu tenho que explicar pessoal. Isso... É uma coisa muito pessoal minha. Se não fosse pessoal, acho que você viria com uma resposta pronta. Sim, é muito... E a gente percebe que não... Eu estou percebendo que não é algo forçado. Para mim é claro. Isso é uma coisa muito clara. Esse é o primeiro ponto. E aí eu sempre orei para Deus me dar uma oportunidade de ter um trabalho que eu pudesse ajudar as pessoas. E eu entendo que o empresário ele ajuda com o trabalho, dando emprego. Sim, são 250, é isso? E sendo correto aí, né, entre os diretos e indiretos ali. Quando você pega e se multiplica por 2, por 3, por casa são 500, 600 pessoas, sim, ali, né? Que você tem embaixo do seu guarda-chuva. Mas quando você cumpre com as suas obrigações como empresário, você tem uma gama de pessoas ali que estão sendo abençoadas e ponto final. Sim. Ponto, né? Então, esse é um lado que eu acredito muito. O outro lado, aconteceu uma coisa muito interessante, que na pandemia, que eu acho que foi uma virada de chave, a gente sempre fez isso muito mais por esse lado nosso, né? Vou falar por mim, meus irmãos também, todo mundo tem esse olhar.
e minha mãe, que atua também com a gente lá na empresa, todo mundo da diretoria. Então, a gente na pandemia, a gente fazia esse trabalho de uma maneira muito normal. Era um segmento dentro da empresa que a gente atendia muitos projetos sociais, mas sem um olhar forte para isso ou estruturado, né? Nós fazíamos nossas doações pessoais, cada um, acabou, né? E na pandemia aconteceu de que... eu lembro até hoje, foi dia 20 de março que fechou tudo, né? Aniversário da minha filha. A gente ia fazer uma festa. Foi? O Covas, não. O Dória. O Dória fechou tudo. No dia 19, Sim. mandou fechar tudo. Exatamente. No dia, A gente não que foi um esquenta domingo, disso. não foi um domingo, né? Dia 20 acho que era segunda-feira, se não me engano, né? Isso. Minha filha nasceu dia 8 de março, minha segunda filha nasceu dia 8 de março, e naquele momento eu fiquei alguns dias no hospital lá com a minha esposa, voltei para casa, aquela loucura, vamos para a empresa, pandemia e tal. Quando eu cheguei na empresa, fiquei 2 dias com a minha filha e minha esposa em casa, levei elas para o interior, uma recém-nascida, minha esposa é diabética, aquela loucura, né? Eu falei, eu estou trabalhando, aquele medo, né? Fiquei 40 dias sem ver minha filha recém-nascida. Fui para a empresa, liguei para meu irmão e falei, isso era numa quinta, numa sexta, no sábado eu falei, meu irmão, vamos lá na Real, vamos amanhã de manhã conversar, eu e você, pensar o que nós vamos fazer da vida, né? Vai fechar tudo, né? O que vai acontecer, né? Aí nós sentamos lá, a gente começou a pensar, o que vai acontecer? Poxa, as empresas vão parar, vai tudo fechar, as pessoas não vão ter que comer, né? Vão ter dinheiro, o ambulante e tal. E a gente falou, poxa, o social, as pessoas vão precisar comer. Então, nós fizemos ali uma virada de chave, né? Que nós miramos o canhão da empresa para um lado daquilo que a gente sabia fazer, que era entregar a cesta de alimentos para o lado social. Naquele momento, né, e aí tinham vários canais de vendas aí, vários canais de contatos nossos que chegaram em pessoas que fariam doações, né? Então, a primeira cesta básica que o Dória aparece entregando, quando ele foi, é nossa. Então, a gente, por um doador grande que chegou através de nós, que queria doar naquele momento, ele doou para o Fundo Social de São Paulo, o Dória entregando aquela cesta básica lá nossa, aquilo lá foi né? E aí a Real ela entrou num canal, né, de social muito forte, que todos os grandes projetos sociais, né, vou falar do Brasil hoje, né, eles acabam trabalhando com a gente, né? Então, hoje a gente está muito ancorado nisso, mas por uma coisa muito interessante, porque todo mundo que a gente aprendeu, todo mundo que quer doar, tem 2 dores. A primeira é como é que eu faço para doar e para quem que eu vou doar. A gente conseguiu fechar isso de uma maneira muito legal. Nós somos uma ferramenta hoje de doação. Então, um grande projeto social, ele consegue ancorar com a gente, né? Que as pessoas doem direto por nós e já chega a cesta básica para eles, né? E o segundo ponto é a questão do compliance. A gente conseguiu passar muita credibilidade para essas grandes empresas. Né? A questão do ESG, o Szinho lá, né? O Szinho, todo mundo falava assim, como é que eu faço para doar, né? Aí o que eu faço no social nesse momento? Pô, a cesta básica é um canal muito legal. E a gente se posicionou, então a gente começou a personalizar embalagens. Eu falo que tem um case nosso que foi muito legal, que é o TikTok. O TikTok fazendo uma doação para a comunidade no Heliópolis por nós. Uma empresa totalmente digital. Naquele momento de pandemia, tudo fechado, ela falou, eu vou doar a cesta básica lá na comunidade. Comprou com a gente, personalizamos a embalagem deles e... Então, são cases assim, né? Isso colocou a gente num radar muito grande. Então, hoje, os grandes projetos sociais hoje são atendidos por nós. No âmbito nacional. Nacional. Você sabe que, não te cortando, mas já claro. cortando, uma das imagens dessas cestas básicas sendo distribuídas em todo o Brasil, eu vi na Band. Eu acho que você não vai lembrar disso, mas eu lembro que eu gravei o pedacinho e mandei para você. Ah, legal. Isso já tem muitos anos. Foi na. Deve ter. Eu mandei e você, poxa, que legal, tal. Eu vi na Band, né? Sim. Mas aproveitando que a gente está indo para o final do programa, eu queria que você explicasse um pouquinho mais essa questão da pessoa poder doar uma cesta básica. Através da Real Cesta. Sim, legal. Dentro do nosso site, qualquer um pode entrar, o www.realcestas.com.br, tem lá um link lá que é 2 cestas. Então, a gente tem vários projetos sociais que eles estão ancorados com a gente, né? Nós somos credenciados deles, onde a pessoa pode doar, entrar lá e doar uma cesta básica no cartão de crédito. Isso gera para nós uma demanda, a gente pega essa cesta básica e entrega no projeto social que ela escolheu. Isso é uma ferramenta muito legal que os projetos sociais utilizaram com a gente. Por quê? Porque eu facilito muito o processo de doação. A pessoa paga no cartão de crédito, ela não tem que carregar, botar no carro, entregar, né? Então, a gente consegue facilitar a operação, como eu te disse. A gente consegue ser a ferramenta para o projeto social receber uma doação, né? Então, a Real ela estruturou isso de uma maneira muito legal e acho que com a credibilidade.
Mas o que eu entendo é que o projeto social hoje ele tem que ter credibilidade. Sim. Então, Gustavo, como a gente estava conversando, né, dessa questão da ação social, eu acho importante todas as empresas terem esse viés também, porque é uma forma, primeiro, de você retribuir para a sociedade aquilo que você consegue com a própria sociedade. E segundo, porque é para um bem pessoal, sabe? A minha agência também ajuda ONGs que não têm condições de fazer um site, uma rede social profissional, e nós fazemos esse tipo de doação. Legal. Eu estou falando isso não é para engrandecer a nossa empresa, não, mas é para incentivar você, que é empresário que está aí olhando a gente, de alguma forma você pode ajudar. Sim. A nossa ajuda é isso, e a gente não fica se vangloriando, entende? Sim. Então, eu acho isso muito interessante. Agora, eu gostaria, para nós podermos encerrar, que você falasse um pouquinho mais da Real Sexta. A Real Sexta hoje é uma empresa bem-sucedida, que está ali em São Bernardo do Campo. Sim. São 250 funcionários. Isso. Conta um pouquinho para a gente disso. Isso, a gente fizemos agora 25 anos de empresa, sediados em São Bernardo do Campo, atendemos hoje o Brasil todo. O foco é grande em São Paulo, mas a gente atende hoje o Brasil todo, principalmente pelas filiais dos nossos clientes, né? Atendemos, por exemplo, vários projetos sociais. Hoje eu estou entregando até em Manaus, né? Um baita de um desafio, né? Pela questão de logística, né? Vai de container, vai via navio, muito legal. Vai a cestinha da Real Sexta? Vai no projeto Asas do Socorro lá, sabe? Socorro, sim, eles que recebem sim. lá um volume bem considerável através de um grande doador. Sim. Eles ajudam ali as comunidades ribeirinhas, não é isso? Não, um projeto bem legal. E a gente hoje o nosso foco hoje a empresa, o core business dela é benefício e alimentação. Sim. E a gente trabalha com as cestas básicas, as cestas de Natal, né? Agora estamos entrando na campanha de Natal, logo mais. Aí quem precisar de alguma coisa, procure a gente. Nós temos a questão também de cestas de higiene e limpeza. Hoje está vendendo muito isso. É um outro braço que vocês montaram? Isso eu não sabia. Ele sempre fez parte, mas ele tinha uma representatividade um pouquinho menor. E aí a gente começou a desenvolver mais esse lado e tem crescido bastante. Explica um pouquinho mais, o que seria esse? Porque as pessoas, por exemplo, elas não é só de alimento que uma casa vive, né? Sim. Então, desde produto de higiene mesmo que a gente fala, né? Que pasta de dente, sabonete, papel higiênico, shampoo, a gente tem esses itens. Monta a cesta? Isso, é um kit para as famílias e tem também de limpeza, né? Onde tem detergente, desinfetante, né? Esponja de aço, tem vários itens que as famílias precisam. E ele cresceu muito, eu divido com você, que foi no Rio Grande do Sul. Quando teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul ano passado, a gente atendeu muita coisa lá, um volume muito grande. E lá a gente precisou muito ter esses itens à pronta entrega. Tá. E ali foi o momento que nós entendemos, tem um mercado grande que precisa, a gente começou a investir nisso e está crescendo bastante, graças a Deus. Legal. Né? Eu queria encerrar fazendo uma última pergunta. Quem era o Gustavo Defende quando começou a Real Sexta e quem ele é hoje? Sim, essa pergunta você já devia ter me avisado antes, né? Preparar a resposta, né? Mas o interessante é esse, é você falar o que você sente. Sim. O que eu posso falar, acho que vem de... Porque isso, eu faço essa pergunta porque isso motiva quem está começando no empresariado. Sim. O que não mudou é que eu sempre continuo sonhando grande e querendo fazer muitas coisas. Sempre inovar, isso não mudou, né? Então, fica muito claro para mim que o crescer, né? Desenvolver e fazer coisas novas, isso é o que é minha chama, né? Uhum. O que mudou, eu acho que é ter o entendimento do próximo. Eu consegui, nesses últimos anos, entender um pouquinho mais que cada pessoa tem a sua demanda, tem a sua necessidade, tem o seu porquê da vida, né? Uhum. E isso, nos últimos tempos, tem aflorado muito em mim, no sentido de tentar entender o próximo, para poder seguir um caminho juntos, né? Dentro da empresa, ou ajudar o próximo, né? Legal. Então, olhar o próximo foi algo que melhorou muito na minha vida, com esse trabalho. Eu conheci muitos mundos. Hoje eu convivo desde o grande empresário, do CEO, até com a pessoa de um projeto social, né, que é muito carente. Então, a gente consegue entender... mundos diferentes. Muito diferentes. E esse meu trabalho hoje, ele me permite ter essa visão do global. Legal. E as pessoas encontram a Real Sexta no www.realcestas.com.br. Legal. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre eu digo que é pouco tempo que nós temos para
para conversar aqui com os meus convidados, mas como você viu, eu não faço pauta, porque é isso, é um bate-papo. Legal. Obrigado, espero que você possa voltar outras vezes aqui, tá bom? Eu agradeço e até a próxima. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, está bem bacana. Compartilhe os nossos links, né? Curta, ative o sininho para você ir recebendo as novidades que nós vamos produzindo aqui no Pimenta Pod. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.